Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje, 4 de janeiro de 2019, episódio 4, a Igreja procura por presbíteros. Vamos então iniciar olhando para o ensino bíblico em Atos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essa passagem é normalmente considerada como a passagem da instituição do diaconato. Aqui temos então os primeiros diáconos da igreja lá em Jerusalém. Devemos observar algumas coisas aqui. A primeira delas é a seguinte, que os apóstolos colocaram a responsabilidade da escolha destes oficiais, os diáconos, eles colocaram essa responsabilidade sobre a igreja. Aqui encontramos então o verbo escolher, dizem os apóstolos. Escolhei dentre vós. Esse termo, este verbo escolher, é o verbo episkeptomai, que significa cuidar ou preocupar-se, inspecionar, examinar com os olhos. Também separei esta colocação aqui, um C, procurar por, olhar em torno, selecionar alguém para escolher, empregar, etc. Então, o verbo tem a ideia de cuidar e preocupar-se e examinar com os olhos. A palavra ela tem uma certa relação com fazer uma visita, tá? Então, visitar alguém para ver como essa pessoa está. Então, a ideia aqui é de um exame. Você observa com atenção, você presta atenção aos detalhes. Então, nesse caso, a igreja deveria olhar para os homens da igreja. E então, o que eles deveriam procurar? Obviamente, isso fica claro quando lemos. Mas, irmãos, escolhei, quer dizer, examinem, olhem com atenção, procurem dentre vós 7 homens de boa reputação. Então, a primeira coisa que eles deveriam procurar seriam homens de boa reputação, depois cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Então, 3 qualificações são requeridas aqui no versículo de número 3. Vou marcá-las aqui. A primeira é que eles devem ter boa reputação, a segunda é que eles devem ser cheios do Espírito e a terceira é que eles devem ser cheios de sabedoria. Uma vez que esses homens são examinados, a igreja procura por homens que preencham essas qualificações. Os apóstolos dizem então que depois eles encarregariam estes homens deste serviço, que seria o serviço de cuidar das viúvas, especialmente as viúvas de origem grega. Então, foram escolhidos homens, estão aqui no versículo de número 5, e no versículo 6 nós lemos: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram a mão. Eu quero destacar que houve uma escolha, versículo de número 3, houve uma eleição. Então a escolha ela precede a eleição. Então houve uma escolha, houve uma eleição e houve uma apresentação perante os apóstolos, os quais, aqui está no versículo 3, encarregaram estes homens deste serviço. Como eles fizeram isso? Eles, orando, impuseram as mãos. Então houve uma ordenação, eles foram declarados a partir daquele momento como encarregados daquele serviço. Eles receberam a ordenação e os apóstolos impuseram as mãos sobre estes homens. Então, há um processo em que a igreja observa, elege, apresenta diante dos oficiais da igreja e estes, impondo as mãos, ordenam estes homens no serviço para o qual a igreja os chamou. Então, isso aprendemos em Atos, capítulo 6. É verdade que aqui tem relação com
os diáconos da igreja, porém já observamos que esses termos ou termos similares aparecem em relação aos presbíteros em outras passagens, as quais nós já vimos. Então, os homens que podem ser constituídos como presbíteros, eles devem ser selecionados pela igreja com base em qualificações bíblicas. Então, essas qualificações para os presbíteros estão principalmente em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Então, por exemplo, ele diz aqui: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. E então vem a lista: alguém que seja irrepreensível. E aí, então temos uma lista do versículo de número 6 até o versículo de número 9. E a mesma coisa acontece com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 13. Aqui, no caso, essa lista de 1 a 13, ela engloba tanto os presbíteros como os diáconos. Vejamos versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, então veja que aqui nós temos a palavra bispo, né? Porque episcopos é a palavra que dá origem a episcopado. Então, se alguém deseja ser um bispo, ou se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aí diz: é necessário, portanto, que o bispo seja. E mais uma vez, nós temos uma lista de qualificações que devem ser preenchidas se um homem deseja servir como bispo, como presbítero. Na Igreja de Cristo, ele vai pastorear as ovelhas de Cristo, ele deve ter essas qualificações. Elas não são qualificações dispensáveis. Se alguém não as possui em algum grau, não deve servir como presbítero, como bispo na Igreja de Cristo Jesus. Meu conselho é que você leia Tito capítulo 1, versículo 5 a 9, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 13, para observar essas qualificações, meditar sobre elas. Aqui, no Amada Congregação, pretendo desenvolver uma por uma dessas qualificações com o objetivo de preparar vocês, membros da igreja, para que sejam capazes, então, de selecionar, de escolher, de examinar os homens da igreja e ver quais homens da igreja possuem realmente as qualificações para o ofício, para que quando nós tivermos uma eleição, então vocês estejam prontos para isso. Vamos ao resumo. Então, a escolha de oficiais envolve uma procura, uma seleção. Isso ficou evidente. A igreja deve examinar os candidatos ao ofício com base nas qualificações bíblicas, essas listadas em Tito 1, versículos 5 a 9, e 1 Timóteo 3, versículo de 1 a 13. Para que a igreja seja capaz de observar essas qualificações bíblicas nesses homens, isso obviamente requer tempo e atenção. Não é de uma hora para outra, e também se a igreja não está atenta e só quer estar atenta no último momento, na maioria dos casos, o que acontecerá? A igreja vai perceber: bom, eu não tenho certeza se esse irmão tem essas qualificações. E aí, muitas vezes, se sente culpado por não ter observado e diz assim: eu acho que deve ter sim. Aí, então, vota sem ter certeza. Isso não é uma atitude muito edificante, porque na verdade é uma atitude perigosa. Assim, homens não preparados podem chegar ao ofício. Quais as implicações? Os membros da igreja não devem indicar homens sobre os quais se tem pouco conhecimento. Então, se você conhece alguém há pouco tempo, se é alguém que recentemente abraçou, por exemplo, a fé reformada, alguém que recentemente entrou na membresia da igreja, ou alguém que veio de outra igreja recentemente, que está recente na membresia da igreja, e você não conhece essa pessoa, então você deve esperar mais tempo para conhecer essa pessoa, este homem, para que no tempo apropriado você possa, com a segurança, poder dizer: bom, realmente ele tem as qualificações, ele pode servir como um presbítero, um bispo na Igreja de Cristo. Se você não pode ter essa certeza, então não indique, nem escolha, nem eleja homens assim. A segunda implicação é: quem nós procuramos?
Então, a Igreja Reformada em Paulícia está nesse desejo de se tornar uma igreja instituída, né? É apenas uma congregação missionária. E uma grande tentação nesse processo é que nós, com o objetivo de formarmos um conselho e buscarmos a instituição, queiramos então escolher homens para preencher vagas, para termos o número de presbíteros, então, para chegarmos à instituição. Este objetivo não deve ser o nosso objetivo na escolha de oficiais. Isso deve ser uma consequência da nossa escolha, porém não o alvo da nossa escolha. O que nós procuramos é por pastores, homens biblicamente qualificados e com coração pastoral. Se nós não temos esses homens agora e não podemos instituir, então, ok, vamos seguir o nosso caminho, preparando os homens, orando, trabalhando, mas não devemos nos afobar nem fazer as coisas de modo que contraria a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara, devem ser homens qualificados e a igreja deve escolher esses homens qualificados. Perguntas para o autoexame. Tenho assumido com fidelidade minha responsabilidade como membro da igreja no que diz respeito à escolha de oficiais? Eu tenho orado por isso, eu tenho tido atenção em relação aos homens da igreja para ver se eles possuem essas qualificações, eu tenho estudado sobre essas qualificações. Por exemplo, ouvir os vídeos que estão sendo preparados, ver, né, e ouvir os vídeos preparados na série Amada Congregação é parte dessa preparação. Um membro que está rejeitando esta preparação, ele vai estar menos apto para essa escolha, provavelmente, porque não está estudando sobre o assunto e não está usando esta ferramenta, no caso, esta série, que visa ajudar nessa direção. Então, pense sobre isso. Você está orando, você está estudando, você está com atenção para poder realmente escolher homens fiéis. Então, e um ponto também, não é só que você deve escolher, mas se você também está observando com tanta fidelidade, que pode ser que alguém faça indicações e você, que está atento, poderá dizer, bom, o irmão fulano, ele não pode porque ele tem essa situação em sua vida que o desqualifica para o exercício do ofício. Lembre-se que em nossa igreja nós temos essa possibilidade. Há as indicações e depois das indicações nós temos os domingos, né? Os dias para as objeções. Então qualquer membro da igreja pode fazer objeções para que alguém que foi indicado não chegue ao ofício. Se as objeções são bíblicas, certamente elas serão tratadas e se confirmadas, elas serão acatadas. Ok? Muito obrigado então pela sua atenção. Espero que vocês estejam cientes de vossa responsabilidade como membros da igreja na escolha dos oficiais. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos conceda graça e paz.